Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que vocês possam estar bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Sejam bem-vindos. A gente tem feito uma série aí de exposições nas Escrituras, também trabalhando a questão das ramificações teológicas, né, a ramificação bíblica, histórica, sistemática e prática. E você que tem acompanhado o canal, nós estamos numa série falando sobre interpretação das Escrituras, da Bíblia, além de também estar produzindo conteúdo aí do Antigo Testamento, que nós estamos subindo com calma essas exposições. Interpretação bíblica a gente está expondo toda a semana, né, terças e quintas, com muita frequência, exercícios, conceito, enfim, você que tem acompanhado aí, espero que possa estar edificando a sua fé. E eu vou fazer também, nesse mês de outubro especificamente, alguns apontamentos sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é comemorada aí pelo cenário evangelical no mês de outubro, dia 31 de outubro, no ano de 1517, se deu início aí à Reforma Protestante. Obviamente que a Reforma, ela tem é, muitos fatos históricos e a gente não vai aprofundar em tudo. Porém, a gente vai trazer aí uma introdução, um panorama, para que você possa ter a ciência e conhecimento e também indicações de livros para que você possa ter uma abrangência maior aí nos seus estudos individuais. Estudar a palavra de Deus e a teologia também se dá no campo da pesquisa, de leitura de livros, de conhecimento específico. Tudo isso o estudante, aquele que gosta muito das escrituras sagradas, que tem prazer, que tem fome pela palavra de Deus, sabe que boa parte do nosso crescimento dentro das escrituras, na piedade, no conhecimento das ramificações teológicas, sejam elas bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas, se dá aí no campo aí da a pesquisa, né, da leitura, da meditação, de ouvir outros mestres, de ver outros pontos de vista, cruzar, né, com a escritura, ler as perícopes, né, entender as temáticas que está lá dentro. Então tudo isso aí coopera. Então a gente vai fazer também uma abordagem sobre a Reforma Protestante. Você que se inscreveu no canal, deixa seu like, fortalece, porque o YouTube também entende que o canal é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Dá esse like aí, por favor, e também comenta, porque isso também fomenta o algoritmo. E compartilha com seus amigos se tem sido bom aí, né, essas exposições. O canal Teologia Contextualizada tem cooperado aí no seu crescimento. Divulga aí, a gente quer chegar aí até o final do ano a 1.000 inscritos. É uma jornada longa, não sei se a gente vai conseguir logo esse ano, porque nós estamos com torno aí de acho que uns 300 inscritos, mas eu quero chegar a 1.000, essa é a meta, né? E é, de forma perene e contínua, certamente nós vamos chegar. O canal, ele não é um canal de entretenimento, mas é um canal de educação cristã teológica. A gente procura fazer exposições nas escrituras e aí você percebe que o time das exposições são times longos, são vídeos longos, em torno aí de 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. O mínimo que nós temos aí no canal aí é em torno aí de 30 minutos ou 20 minutos. Esse é o mínimo. Mas grande parte aí das exposições tem em torno de 1 hora. Até porque o conteúdo que a gente passa, a gente precisa refletir, pensar, esmiuçar, de forma que possa aí, ser entendido. Né? Conteúdos como 5 minutos, 2 minutos, para um conteúdo escriturístico e também teológico é impossível, porque existem muitos conceitos ali nas escrituras sagradas que foram reveladas por Deus, pensamentos teológicos profundos que a gente precisa
concatenar, né, as ideias de forma clara, objetiva, para entender aquela doutrina, aquele ensino, aquele princípio, aquele mandamento, aquilo que envolve todo o bojo da escritura e da teologia, tá certo? Feitas essas considerações, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, que no ano de 1517, na data do dia 31 de outubro, ela se dá através de vários homens piedosos. A gente vai trabalhar sobre isso. E faz 508 anos de uma história de fé. Martinho Lutero, ao se reparar com Romanos 1,17, o justo viverá por fé, dentro daquela balbúrdia toda ali da igreja, que era uma só, era a igreja apostólica universal, né? Ou seja, uma única igreja, e acabou se dividindo por causa que o clero religioso estava extremamente desviado da escritura sagrada, da fé bíblica, da autoridade de Deus. Nesse período aí, há uma politicagem dentro da igreja, naquela época, uma mistura de poder, ganância e tantas outras questões em que o clero religioso aí se propôs aí a caminhar, né? Então, feito essas considerações, nós vamos falar sobre essa ramificação aí que envolve a Reforma Protestante, a teologia histórica, né? A teologia histórica, ela é uma teologia que trabalha alguns elementos bem importantes. O contexto ali da Idade Média, para vocês terem uma ideia, o que acontece? Entre a Idade Média e a Idade Moderna, tá? Nessa transição aí, nós temos isso aqui. Uma economia ruralizada, o enfraquecimento comercial, a supremacia da Igreja Católica, um sistema de produção feudal, uma sociedade hierarquizada entre nobreza, clero e camponeses. E no meio de toda essa situação, nós temos aí alguns pontos preponderantes que a gente vai procurar entender, né? Enfim, dentro desse contexto aí, nós temos o sistema religioso que estava extremamente fora das escrituras. Foi um período de muitos desvios doutrinários por meio do clero religioso. O clero religioso, para que vocês tenham uma ideia, ele estava assim. Existia a ideia da infabilidade papal, ou seja, o Papa é infalível, ele é o representante único de Deus na Terra, então é ele que governa a igreja, é ele que dá a direção à igreja, e a partir do Papa as pessoas têm que se condicionar. Você tem a veneração dos santos, a adoração, você tem a transubstanciação, que é uma doutrina que envolve aí a questão da ceia. Você tem algumas questões de soteriologia complicada. Eles alegam que a salvação da alma só é por meio da igreja, ou seja, tira Cristo. É contrário às escrituras. Eles faziam as indulgências, vendiam indulgências, e também tinham um tribunal chamado de Inquisição. Esse tribunal era terrível. Então, dentro desse período da igreja, foi um período de desvios e de absurdos em relação aí com as escrituras. Você tem a vida social sob controle do clero eclesiástico, então as pessoas, seja a monarquia, a própria nobreza, os camponeses, enfim, todos eles eram dirigidos pelo clero eclesiástico. Era o clero que ditava como o povo deveria viver. E também você tem, dentro desse período, um desenvolvimento das ordens monásticas, ou seja, a criação dos mosteiros, aonde
muitos se reclusavam nesses mosteiros, enfim. E aí você tem dentro da sociedade também um período de muitos pecados sociais, morais e espirituais. Dentro desse contexto todo, você tem alguns homens que se levantaram com objeção ao clero religioso. Você tem então John Wycliffe, que é um inglês do século aí 14, né? E é um pré-reformador. E ele diz o seguinte: a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Então você tem John Wycliffe colocando-se em oposição aos desvios da própria igreja. E dentro do pensamento de John Wycliffe, ele também protesta a maneira em que a eclesiologia dos clérigos estava sendo feita ou desenvolvida. Havia muita imoralidade espiritual e imoralidade também na área espiritual. Então, eles exploravam, né, a sociedade a partir das suas indulgências e outras questões bem complicadas. Em 1378, ele vai se opor a todo o dogma da igreja e também vai atacar a autoridade do Papa, dentro daquilo que nós falamos da infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa é infalível e não existe essa questão. Então, John Wycliffe ele vai contestar esses dogmas e vai deixar que Cristo é o chefe da igreja e não o Papa. O Papa ele tem que se submeter a Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. A partir daí, ele vai afirmar também nos seus escritos que a Bíblia era a autoridade e não a igreja. Então, naquele período histórico, o que está acontecendo? Está acontecendo que o clero religioso, a partir de formulações de doutrinas humanas contrárias à palavra de Deus, são fomentadas na sociedade. E o Papa ele passa a ter autoridade absoluta maior que a Bíblia Sagrada, assim como a igreja passa a ser maior e absoluta do que a palavra de Deus e a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, há muitos desvios doutrinários. Isso também aconteceu, a gente recorda, quando Jesus ele se depara com os fariseus e os escribas no período do tempo em que Jesus estava no meio do povo, pois os fariseus, os escribas, né, os anciãos, toda a tradição ali daquele judaísmo, eles invalidavam a palavra de Deus pela tradição dos homens, pela tradição deles. Então, na Idade Média para a Idade Moderna, que foi um período muito complicado aí, você tem isso claramente dentro do contexto também aí onde se dá aí a reforma protestante. Então você tem essa questão. O padrão da igreja era viver semelhante a Cristo. Então John Wycliffe ele dizia e deixava bem claro que a igreja tinha que se espalhar em Cristo, imitar o estilo de vida de Cristo. Enfim, e dentro dessa dinâmica você tem um outro reformador chamado John Huss que disse: portanto, cristão fiel, busque a verdade, ouça a verdade, aprenda a verdade, ama a verdade, diga a verdade, defenda a verdade até a morte. Essa frase é de John Huss. John Huss ele também se colocou em oposição aos demandos da igreja. Ele foi um clérigo, um pastor ali da Boêmia, e também defendia a autoridade das escrituras sagradas como absoluta. Ele colocou-se em oposição às indulgências criadas aí pelos clérigos da igreja, colocou-se em oposição a essa veneração às imagens, tendo em vista a palavra de Deus nos mandamentos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, como proibição à adoração a imagens.
e defendia uma igreja semelhante à vida de Cristo, ou seja, uma vida de piedade com padrão de santidade, mergulhada e imergida na palavra de Deus, seguindo a vontade primária de Deus. Então, também John Huss foi um expoente no seu período e também passou por alguns momentos bem complexos. Chegou a ser preso, defendeu os seus escritos, porém dentro aí do tribunal da igreja, por meio de homens violentos e opressores, os seus escritos foram banidos de serem lidos e foram queimados e destruídos em praça pública, como também John Huss ele foi martirizado em praça pública por ordem de um concílio de Constança, ou seja, clérigos que se reuniram para decidir a vida de John Huss e martirizaram ele. Ele foi queimado vivo perante a sociedade daquela época, para você ver como estava o clero religioso tão longe do cristianismo puro e verdadeiro, do padrão de Cristo, o nosso Senhor. A gente chama esse período aí período das trevas, tá? É um período aí que a iluminação ela estava longe. Você tem um outro pré-reformador chamado Jerônimo Savonarola, que é um italiano. E ele diz o seguinte: Senhor, ensina-me o caminho que a minha alma deve andar. Este também ele é bem significativo e representante. Ele foi estigmatizado como herege pela igreja daquele tempo, pois ele também afirmava que a Bíblia é a autoridade suprema e isso obteve, né, ou provocou uma reprovação de todo o clero religioso da época. Ele procurou tentar de forma objetiva reformar o estado que a igreja estava, assim como a sociedade. Ele foi um homem expoente no seu campo de atuação. Houve pequenos avivamentos nesse período em que ele procurou trazer a Bíblia Sagrada para dentro da igreja e para a sociedade, e depois houve aí algumas complexidades e traições em relação a Savonarola. Ele pregava o retorno às escrituras sagradas e à santificação, ele deixava muito bem claro, né, essa questão de um retorno à fé bíblica e, ao mesmo tempo, né, a volta ao senhorio de Cristo e à autoridade suprema da palavra de Deus. Então ele também teve problemas com a igreja daquela época. Savonarola foi martirizado em praça pública, com outros que também tinham a consciência e da convicção de fé que a salvação é só por meio de Cristo e não da igreja, que a Bíblia é a autoridade única e regra de fé, em que aqueles que estão meditando, lendo, vão ser direcionados e guiados pela palavra de Deus. E ele foi um homem de uma envergadura com muitas pregações e exposições bíblicas e era contrário a toda aquela vida desregrada, né, aquela vida depravada em que o Papa, os clérigos e a própria sociedade vivia naquela época. Só para você ter uma noção, claro, a santidade ela foi abandonada pela igreja daquele período de tempo. O que de fato existia era controle absoluto do clero na sociedade e muito pecado de imoralidade e de questões de muita violência e opressão. Muita gente ali passou por grandes problemas, crises muito complicadas realmente. Então,
Savonarola ele foi morto em praça pública, queimado vivo, para vocês terem uma ideia. É, por isso que a gente fala que a reforma protestante ela é uma história de fé, é uma história de sangue derramado em prol do evangelho, da verdade, da autoridade divina e absoluta de Cristo como Senhor e cabeça da igreja. Então, muitos derramaram seu sangue para que a igreja dos dias atuais ela possa se manter centrada em uma fé em Cristo, bíblica, tendo a Escritura como autoridade única e regra de fé e a palavra de Deus como absoluta guiando o seu viver e por aí. Avançando um pouquinho com vocês, então nós temos algumas lições importantes para tirar desse período específico. A primeira lição que nós tiramos é que a fé ela é centrada no Senhor e no que Ele diz. A fé dos homens daquela época, dos reformadores, a fé deles era centrada na pessoa de Cristo. Cristo era tudo para eles. A autoridade de Cristo estava acima da autoridade da igreja, a autoridade de Cristo estava acima da monarquia, da burguesia, do clero, e isso precisa ser levado em consideração também nos dias atuais. A fé das pessoas precisa estar centrada no que Cristo diz. Ele é o cabeça da igreja. A gente tem visto na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, uma polarização da fé, uma mistura com política. Você tem visto aí uma questão aí, colocar entre aspas aqui o tal do mito. Não vou falar mais nada. Não sou a favor nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. Sou a favor de uma sociedade livre, uma sociedade que possa fazer as suas escolhas e uma sociedade que possa também se voltar para Deus, para Cristo, se assim a sociedade achar que deve. A liberdade, a escolha, o livre-arbítrio de cada um. Porém, a fé da igreja, e aqui voltando com vocês, a fé da igreja, ela está baseada em Cristo e não nos mitos, nas denominações. Por mais que as denominações sejam bênção para nós, mas se uma denominação desviar da centralidade da pessoa de Cristo, essa denominação ela precisa se converter dos seus maus caminhos e voltar para Cristo. Olha só, se a igreja lá no tempo da Idade Média e da Idade Moderna, ela desviou-se do caminho do Senhor, da centralidade do Senhor, quem diga hoje, então se uma denominação, pessoas, líderes, eles dizem que são a autoridade máxima, eles estão equivocados. A autoridade máxima é a palavra de Deus, é o Cristo. O Cristo é aquele que é o cabeça da igreja. Uma segunda lição que nós aprendemos é que a fé ela é vivenciada na autoridade do que Deus diz. A fé ela é vivenciada na autoridade do que Deus diz. Deus revelou a sua palavra, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Conforme também Mateus, capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá por fé. A Escritura Sagrada, o que Deus revelou na sua palavra, ela tem peso de autoridade. É por meio dela que o homem, a mulher, aquele que se entrega a Cristo, que tem o Senhor como suficiente Senhor e Salvador, ele deve viver centrado, baseado na autoridade da palavra de Deus. Deus disse, você caminha. Deus
guia, Deus revela, Deus orienta, Deus aconselha, Deus dá a direção para o homem viver pela fé. Terceiro ponto importante também é que a fé ela é balizada na verdade do que Deus diz, ensina para caminhar. Então a fé ela é balizada, ou seja, ela tem um fundamento na verdade. Na verdade de quem? Na verdade do que Deus revelou, do que Deus diz e ensina para o homem caminhar. Você tem visto nos dias atuais também que as escrituras e a verdade de Deus tem sido atacada de tudo que é forma. Eu acredito que a palavra de Deus está sendo atacada, vilipendiada do jeito que está acontecendo por mau testemunho de muitas pessoas que estão dentro das igrejas e que por falta de temor a Deus, de entrega total, de rendição total a Deus, acabam dentro da sociedade não representando verdadeiramente a pessoa de Cristo. Nós cristãos, nós fomos chamados por Deus para participar do reino dele e viver segundo o padrão que ele estabeleceu. A Bíblia está repleta de textos que diz que o filho de Deus, o cristão, ele deve viver de modo digno do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e da vontade de Deus. Isso está escrito nas Escrituras, tanto em Filipenses, Efésios, Tessalonicenses. O homem é chamado por Deus, ele é convidado por Deus a participar do seu reino, um reino de graça, de amor, mas também de responsabilidade. Então, a fé do cristão não está baseada no que os homens dizem, mas a fé está balizada no que a verdade de Deus conduz. Homens e mulheres podem ser portadores da verdade de Deus. Se aquele homem, aquela mulher, aquele indivíduo, ele não ensina ou não prega ou não cita ou não diz as escrituras sagradas, aquele homem comete grandes problemas. Você tem instruções bíblicas, tanto de Jesus, como do apóstolo Paulo, como do apóstolo Pedro, como do apóstolo João, como do nosso irmão Judas na sua epístola, como Tiago. Você tem uma série de instruções para que a igreja tome cuidado com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com os falsos profetas. Estes têm feito um desserviço dentro da igreja. A gente acha que na igreja você está repleto de segurança. A segurança do homem, a segurança da mulher, a segurança daquele que crê está na pessoa de Cristo e não na instituição. A instituição ela tem suas entraves. Se a instituição, a denominação, ela não se subordinar ao cabeça que é Cristo, ela se desvia. Então, nós aprendemos com os pré-reformadores que, primeiro, a nossa fé tem que estar centrada e suficiente no único Senhor e Salvador das nossas almas. Olha só, a gente é justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Você ou eu ou qualquer pessoa diante de Deus só pode ser justificada se o indivíduo crer em Cristo Jesus. E Deus diz na sua palavra que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou as pessoas a ponto de preparar para a humanidade a expiação dos pecados. O que é isso? É a remoção dos pecados do homem através da pessoa de Jesus Cristo, na qual ele se ofereceu o seu corpo e o seu sangue na cruz.
Depois você leia Isaías capítulo 53 e as passagens do Evangelho, seja de Mateus, Marcos, Lucas e João, que aborda o ato vicário de Cristo na cruz. A morte de Cristo é uma morte de substituição. Nós que éramos e que somos pecadores, Cristo morreu para nos salvar, sendo Cristo o Cordeiro de Deus, conforme o apóstolo João, no Evangelho de João, deixa claro através daquela fala de João Batista. O Cordeiro de Deus foi imolado, o próprio Senhor o entregou na cruz para que o sangue de Jesus pudesse cobrir todos os pecados da humanidade. Foi a propiciação de Deus para a humanidade. Existem elementos da soteriologia, da doutrina da salvação, que só converge em Cristo e não na igreja. A igreja, ela é uma agente da proclamação de Cristo para as nações, para as tribos, para os povos, para as pessoas que estão vivendo aí dentro dos seus contextos. O papel da igreja é um papel de proclamação. A igreja não salva, a igreja proclama, a igreja ensina, a igreja ela fala, ela prega, ela propõe à humanidade ser, nova criatura através do arrependimento do pecado e o crer em Jesus para que possa obter salvação das suas vidas e não ser sentenciada no grande dia do juízo, que toda a humanidade estará presente diante de Deus Pai no trono branco. Depois você pode ler Apocalipse lá no capítulo de número 20. Então, a fé das pessoas deve estar centrada no Senhor, conforme Efésios diz que o Senhor é o cabeça da igreja. A fé que a igreja deve vivenciar é na autoridade de Deus. Deus é que soprou a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, como a gente diz. Toda a palavra do Senhor, conforme 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela tem benefícios, ela tem rentabilidade para o desenvolvimento, o crescimento, o caráter, o testemunho do homem e da mulher, aonde as pessoas serão pequenos cristos vivendo dentro da sociedade, ou seja, um padrão que Deus através da pessoa de Jesus Cristo deixou. Você pode ler também Efésios capítulo 5, versículo 1, dizendo: sede imitadores de Deus e de Cristo. Tem um padrão, então a fé em que nós precisamos vivenciá-la tem que ser na autoridade de Deus. E também balizar, estruturar a nossa fé na verdade de Deus, uma vez que nós cremos em Cristo, o recebemos como único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, a fé nossa não pode estar em homens dessa terra. A fé nossa não pode estar baseada nas diversificadas denominações. A gente tem que ter a fé em Cristo. Então, a igreja, ela tem como centro único de adoração, glorificação, de honra a Deus e a Cristo unicamente, a um único Senhor soberano, supremo e criador de toda a terra e universo. Uma igreja que não é centrada, uma denominação que não é centrada em Cristo Jesus, é uma denominação que pode estar fadada realmente a se perder e desviar da centralidade aí da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, da presença do Espírito Santo e da verdade. Nós somos construídos pela verdade, tá certo? E finalizando com vocês,
Caso vocês queiram aprofundar mais nessa temática, eu aconselho a vocês poderem comprar nas livrarias do nosso país esse, esses livros. A Era dos Reformadores, do Justo Gonzalez, é um livro muito bom. Cristianismo através dos séculos, do Carnes, da Vida Nova. A História da Reforma, do Carter Lindenberg, é um livraço, um livro muito bem estruturado. E a História do Cristianismo aí da CPAD, aí, do Knight e do Anglin. Essa biografia vai te trazer aí uma abrangência aí muito interessante aí para o seu crescimento e desenvolvimento. A Reforma Protestante, ela tem o caráter único de trazer à igreja, à sociedade, a fé bíblica e a Cristo unicamente, dando louvor, honras e glórias a Deus Pai. A pré-reforma, a reforma, os desenvolvimentos que houve por parte do Espírito Santo soprando no coração desses homens foi de forma avassaladora. Muitas coisas aconteceram de desenvolvimento, mas também houve pontos negativos, pontos não tão salutares. E aí a gente vai, ao longo aí das exposições, também trazendo isso. Para vocês terem uma ideia, a igreja, que era uma só, ela ficou dividida. Então você tem a igreja dos reformadores e você tem a linha católica apostólica romana. A igreja era uma só, mas ela se dividiu. E dentro dessa divisão houve muitos conflitos e muita morte. Não foi um período assim tão simples como as pessoas dizem. As trevas não venceram a luz, mas houve derramamento de sangue. Pessoas inocentes derramaram sangue para que a igreja contemporânea dos nossos dias possa ter liberdade para adorar ao único Deus, ao único Senhor, serem guiados pelo Espírito de Deus à verdade das Escrituras Sagradas e poderem glorificar esse Cristo que expiou os nossos pecados. Então, a igreja de hoje, pós-moderna, por mais que ela esteja com bastante problemas, mas ainda há esperança. E qual é a esperança? Que todos possam voltar à fé bíblica e à centralidade do Senhor. E aí teremos avivamentos, transformações que vão vir por meio de exposições bíblicas, levando o homem e a mulher ao arrependimento e uma transição tão abrupta de rompimento com o mundo, a ponto de homens e mulheres, jovens e crianças e anciãos viverem em santificação até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de confissão de fé, nós estamos falando de escritura, nós estamos falando de centralidade de devoção ao Senhor. E quando a devoção ela é ao Senhor, nós quebramos e rompemos com a idolatria, com a mentira, com o roubo, com questões aí de mau caratismo, com enganos, falsidades, violências, opressões e tantas outras mazelas que são inerentes ao pecado na raça humana, no gênero humano. O pecado do homem devastou e tem devastado a sociedade, a natureza, o cosmos, mas com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos, a restauração é possível através de Jesus, através da confissão dos pecados, através de uma rendição a Cristo, para que ele possa ser o seu cabeça, aquele que vai te governar, guiar e trazer transformações significativas e poderosas do reino de Deus dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, dentro de todo aquele que crê. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. A reforma protestante é uma história de fé, uma história de vida
e uma história centrada em Cristo, no Deus Pai, na pessoa do Espírito Santo de Deus e na palavra única que guia e norteia para uma vida plena, graciada por Deus. Conforme Tito, capítulo 2, lá no versículo de número 11, 12, 13, 14, lá fala que a graça de Deus se manifestou para todos os homens, a graça salvadora, ela se manifestou para que a gente pudesse romper com toda sorte de impiedade e impureza para uma vida plena, abundante, da presença do Senhor, do Espírito, da palavra de Deus e de uma eternidade. Louvado seja o Senhor que tem manifestado a sua graça e a sua palavra. Fecho aqui com vocês dizendo a fala de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, terá vida. E que vida é essa? Vida espiritual, vida moral, vida de verdade, uma vida restaurada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus nos ilumine a viver a palavra de Deus centrada no cabeça que é Cristo e seguindo um caminhar na autoridade única, suprema e soberana que é a de Deus. Um grande abraço a todos. Valeu!